Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma live da Mego para conversar sobre coisas importantes, relevantes do nosso mercado de design, da nossa área de UX e principalmente das pessoas que fazem parte desse mercado, né? Para quem não me conhece, eu sou Edu Agni, eu trabalho como designer já fazem aí cerca de 20 anos e sou fundador da Mergo, essa escola que é focada em cursos, treinamentos e eventos aí na área de experiência de uso. E vou bater um papinho com vocês hoje sobre uma coisa que eu venho percebendo muito nos meus estudantes aqui dos nossos cursos, que é a ansiedade e a questão da saúde mental nesse processo de migração para a área de UX, né? Tanto as pessoas que estão migrando, que estão estudando, que estão buscando uma oportunidade no mercado, né? Muitas vezes eu falo para os alunos que o grande inimigo, a grande barreira acaba sendo muito mais a ansiedade do que o aprendizado em si, né? Para quem está apenas me ouvindo, eu sou um homem branco, usando um óculos azul, barba, um cabelo preto liso, tô com fone de ouvido grande, camiseta cinza. Atrás de mim tem um abajur, uma prateleira com livros e plantas e brinquedos e uns post-its colados. E para bater esse papo comigo, eu convidei uma amiga querida, psicóloga, vai falar um pouquinho mais sobre ela, que é a Ângela. Tudo bem, Ângela? Quanto tempo? Você está mutada. Estão me ouvindo? Agora sim. Oi, Edu, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, Estou né? muito bem. Então, agora acabei de me recuperando aí da Covid, peguei Covid, então se eu der uma tossidinha, mas já estou negativada, mas estou super bem. Ainda bem, Ah, tudo que bom. certo. Ângela, fala um pouquinho de você, fala quem você é, o que você faz, né? Sim, sim. Então, eu sou Angela Medeiros, eu tenho 35 anos, sou psicóloga, também atuo no Nubank, né? Trabalho lá com atendimento também. Mas o meu foco mesmo é a psicologia. Estou fazendo pós-graduação agora em clínica existencialista e tenho conhecido muitos pacientes aí que passam por esse tipo de ansiedade ou de sensação nessa migração para as áreas, né? Para quem não me para eu me autodescrever também, né? Eu sou uma mulher negra, eu uso tranças, estou com meu cabelo amarrado, estou de brinco, batom vermelho, que eu gosto muito, e no meu fundo tem as minhas pantufas e um quadrinho escrito comunidade e mais um outro quadrinho escrito tudo que precisamos é de amor e de cachorro. E aí é isso. Legal, legal. Você é psicóloga, você também trabalha numa das grandes empresas de tecnologia, que é o Sim. Nubank, para onde muita Uhum. gente dessa área de UX, principalmente quem está começando, coloca como um dos focos, né? Muita Uhum. gente quer ir trabalhar no Nubank ou em outras empresas. É, Sim. uma das coisas que eu ouvi falar, que foram noticiadas bastante, assim, é que após o Covid, a próxima grande pandemia que a gente ia ter era de saúde mental, era de Exatamente. ansiedade. E, e assim, a gente tem aquela coisa de que saúde mental é uma coisa da qual todo mundo sempre sofreu, mas uma geração passada nossa nunca deu importância para isso, né? A gente até tem aquela brincadeira de falar que hoje a gente faz terapia porque os nossos pais não fizeram, né? E então, assim, todo mundo tem alguma questão, todo mundo tem ali sociedade, né? Mas não dá para negar que a pandemia potencializou isso e muito, assim, né? A gente passou não só pela coisa da pandemia, mas pelo isolamento social, a gente sabe que isso afeta muito, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam familiares, então, assim, ninguém saiu ileso desse período, assim, né? No que você vem acompanhando, na sua visão, assim, qual que foi o grande impacto da pandemia, assim, nas pessoas, ou como isso vem acontecendo? Sim. É muito louco porque a gente estava começando a discutir sobre saúde mental lá para 2019, né, 2018. Existia mais assim, uma movimentação, até nas redes sociais,
falando isso, né? Tá naturalizando essa questão da ansiedade, que é uma coisa que muita gente tem, e que já tinha, né, naquela época, e aí isso estava se trazendo como uma característica que precisava ser olhada, né, que precisava ser investigada, e porque às vezes alcançam níveis muito altos, né, muito complicados, e geralmente esses níveis eles ocorrem justamente por causa do mercado de trabalho. É a ansiedade de como que eu vou me desenvolver, será que eu vou ter emprego? E aí começou a se discutir essa questão de saúde mental. E aí do nada vem uma pandemia que que acentuou isso de uma maneira muito forte, em que as pessoas começaram a perceber que realmente, quando você está em casa, você consegue ir isolado, você fica mais tempo olhando para si. Então, o que, que acontecia? Eu não tinha outros elementos, né? Quando você sai para trabalhar, por exemplo, você tem um estímulo da rua, das pessoas que você vê, no trabalho você se comunica com as pessoas, você tem que estar ali. E aí, de repente, você se vê dentro de casa, e aí a única coisa que sobra para você olhar, além da preocupação com a pandemia, é consigo mesmo. Então, você começa a pensar na sua vida, você começa a pensar como você lida com as questões, como você se relaciona com as pessoas à sua volta e com as pessoas do trabalho. E aí isso aumenta muito essa compreensão de si e leva para esse lugar de por que eu sou assim, o que que acontece, por que que eu tenho certos comportamentos. E aí também vem a ansiedade por causa do trabalho mesmo, tipo, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou perder meu emprego? E aí também foi um momento também que muita gente migrou, já estava essa migração, essa migração já vem de um tempo, acho que de 2000, não sei, né, se vou falar besteira aqui, me corrige, mas eu vejo muito de 2015, 2010, 2015 para cá, essa migração para essa área, né, da tecnologia. E aí, com a pandemia, isso acentua essa coisa de entender mais, assim, como lidar com essa ansiedade, como lidar com as questões do mundo, né, de trabalho, relacionamentos, tudo. E aí, junto com isso, com essa coisa de acentuar essa sensação, a gente começa a ter mais pessoas passando por terapia e se descobrindo mais, né? E aí é que a psicologia entra e tem um boom, assim, de atendimentos, a agenda lotou, uma loucura, assim, né, de trabalho, mas porque é necessário mesmo se discutir sobre ansiedade e outros problemas aí que a gente possa ter. Sim, essa coisa que você falou, né, do crescimento do mercado de tecnologia, a Mergo existe desde 2013, assim, e a gente sempre fez treinamentos muito com pessoas que já estavam no mercado de tecnologia, mas queriam redirecionar a carreira, né? Então era muito mais, a gente fazia muito mais cursos de requalificação profissional, vamos dizer assim, né? A pessoa ela adotava uma nova habilidade ali para redirecionar o trabalho, mas às vezes nem mudava de cargo e tudo mais, né? Com o passar dos anos, ali 2015, 16 mesmo, começou a ter mais pessoas novas que vinham para a área, mas a pandemia ela deu um grande boom nisso, né? Porque assim, a gente viu que muita gente perdeu o emprego nas suas áreas, né? Quando a pandemia veio, as lojas, as empresas fecharam, muita gente perdeu os empregos, né? E o mercado de tecnologia ele começou ativo, porque as pessoas começaram a trabalhar de uma maneira remota, algumas empresas seguiram crescendo e contratando, né? Então isso fez com que muitas pessoas de várias áreas, né, começassem a olhar para o mercado de tecnologia e a área de UX como uma dessas áreas dentro do mercado de tecnologia, como uma possibilidade de, né, ter uma vida melhor, de seguir trabalhando. E a gente teve realmente um grande boom de pessoas tentando entrar na área, assim, e principalmente pessoas que vêm de uma outra área que não era o mercado, né, não tinha uma formação em design, ou em comunicação, ou em tecnologia, pessoas que vinham literalmente de outra área, né? E essas pessoas procuram, eventualmente, cursos como o nosso, de UX, e a gente vê claramente a ansiedade das pessoas, assim, né? Primeiro dia de aula, o pessoal já está perguntando como que a gente vai montar o LinkedIn para conseguir um emprego. A gente está fazendo a introdução do curso, as pessoas já estão perguntando, mas como vai ser o produto que eu vou fazer? Calma, a gente nem pesquisou ainda, tal. E aí eu comento muito com as pessoas sobre ansiedade e uma das coisas que eu mais ouço
é justamente as pessoas dizerem, porque os boletos estão vencendo, né? Então a ansiedade é disso. Só que ela também acaba sendo uma certa inimiga, assim, porque eu falo para as pessoas, o fato de ter uma justificativa para ansiedade não vai fazer dela algo bom. Né? Ela vai continuar atrapalhando, mesmo que você tenha justificativa, mesmo que a gente saiba que você tem que pagar boleto, mesmo que a gente saiba que você tem bocas para sustentar, mesmo que a gente saiba que você está desempregado, ainda assim a ansiedade continua negativa nesse ponto e atrapalhando os estudos, inclusive, né? Uhum. Como que como que você acha que a gente pode tentar, de alguma maneira, amenizar o Uhum. impacto da ansiedade num momento que você tem que estudar, que você tem que consumir informações, que você tem que aprender, ao mesmo tempo que você tem essa pressão externa, assim, eu preciso arrumar um emprego, né? O quanto você acha que isso atrapalha nesse processo de estudo? Sim, é muito bacana porque uns estudos que eu tenho feito, né, falam que anteriormente a gente vivia, até nessa área, assim, de 2015, 2000, até 2020 mesmo, que a gente vivia a sociedade do VUCA, né, eu acho que vocês devem discutir muito sobre isso, né, volatilidade, incerteza, complexidade e um sentimento de ambiguidade, né, de várias perspectivas, várias verdades. E isso já é uma sociedade que já traz aí uma característica de ansiedade, né? E aí a gente falava muito sobre isso, sobre VUCA e tal. E aí, nesse processo da pandemia, a coisa se acentua mais, e aí já tem um novo nome, né, para essa nova forma de funcionar, que seria o BANI, né? Acho que é BANI, que seria uma sigla de inglês, mas seria que a gente está nessa época frágil, que as pessoas estão frágeis, que elas estão ansiosas, não lineares e se sentem incompreendidas. E aí você fica pensando, meu, a gente já, né, VUCA já era uma sociedade muito, já com essas questões. E aí depois da pandemia a gente fica mesmo nisso, assim, nessa coisa da fragilidade, da ansiedade. E aí eu tenho até um exemplo muito legal de uma paciente que ela deixou, eu falei para ela, né, perguntei antes para ela se eu podia trazer o caso dela, porque é um caso muito bacana, que é justamente, ela começou a estudar em 2018, nessa área, né, de tecnologia, ela é bióloga, ela é formada em biologia, e ela queria migrar de área porque estava muito, né, insatisfeita e preocupada também com o futuro, que ela não estava conseguindo, ela estava não estava desempregada, mas ela trabalha numa prefeitura com um salário muito baixo. E aí ela se deu assim, quando ela viu esses cursos, principalmente que aparecem, né, às vezes tem é, uma forma que as pessoas usam, né, principalmente no Instagram, de vem aí em 5 meses você vai ganhar 5 mil reais. Comece fazendo esse curso e você vai ganhar. E aí ela entrou e acreditou nisso, começou a fazer curso para front-end, back-end, né? E aí ela falou, eu vou entrar na faculdade. Aí ela entrou também na faculdade de ciências da computação. E aí tudo nesse período da pandemia, pensando, agora eu vou conseguir. E aí passou 6 meses, passou um ano e nada. Não vinha o emprego. Ela estava estudando, gostando cada vez mais da área. E ela falou, nossa, tipo, por que comigo não acontece? Por que eu não consegui esse emprego dessa forma tão rápida em 6 meses? E aí a pessoa começa a se culpar. E aí começa, é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não tenho sorte, ou porque eu não aprendi direito. E esse é uma área que eu vejo assim, que assim como qualquer outro curso, né, em qualquer área, geralmente você leva aí de pelo menos de 2 a 4 anos para você se formar, né? E aí, mas as pessoas vêm justamente por causa dessa ansiedade, por conta de todas essa expectativa que se cria em cima da tecnologia, né, que ela dá essa chance de um crescimento exponencial e rápido, e também pelas experiências, né? Às vezes elas pegam um caso, um estudo de caso, que tem uma pessoa e fala, eu consegui em 6 meses um emprego e, ó, tô ganhando tanto, já tive uma progressão na carreira, e aí ela começa a se culpar e falar, não. E aí ela chegou no consultório com 2 anos já de estudos e várias entrevistas, vários testes, sem conseguir nenhum. E ela falou para mim, Ângela, eu não quero mais, tô pensando em desistir, porque são 2 anos, eu não consegui nenhum emprego até agora. E aí a gente começou a trabalhar isso, assim, essa ansiedade, essa coisa da necessidade do momento mesmo, porque realmente as coisas estão vindo, as contas, as coisas, a inflação, a gente está num momento muito complicado, né?
E aí ela falou para mim, porque ela falou, eu estou me entregando muito, mas eu não sou boa o suficiente para isso, eu não estou conseguindo. E ela tem 30 e poucos anos, assim, 35 e tal. E ela falou, ainda, além disso, eu tenho uma idade avançada. Então eu vejo os novos, meus mais novos, eles aprendem muito rápido. E eu não estou conseguindo aprender com essa agilidade, com essa rapidez. E aí eu falei para ela, não, a gente vai trabalhar essa ansiedade. Que foi como? Primeiro a gente estabeleceu prazos, né? Ó, primeiro eu trouxe para ela esse contexto também, né? Calma, a gente está num contexto muito complicado, pandemia, tal. É, você está no começo ainda, são 2 anos, né? Os cursos geralmente levam 4 anos, então muita calma. Você vai, se você gosta mesmo disso, se essa é a área que você quer seguir, pode levar um tempo para você conseguir. E aí a gente foi trabalhando também esse autocuidado, né? De você olhar para você e pensar, não, eu tenho a minha curva de aprendizagem, que pode ser diferente dos outros, porque além disso ela trabalhava. Tem pessoas que começam já o curso e só tem isso para se ocupar. E geralmente, se alguém tem o seu trabalho e ainda tem que fazer isso, ainda fica mais difícil, né? Então, a primeira coisa que eu digo é, primeiro olhe o seu contexto, né? Não se baseia no contexto do outro, você tem que olhar o seu contexto primeiro. Hum. Eu sempre falo que o que a gente vê das pessoas nas redes sociais é o palco das pessoas, né? E a gente fica LinkedIn, comparando o palco das pessoas com os nossos bastidores, né? Porque a gente está olhando a nossa vida por trás das câmeras, né? Por trás das cortinas. Então a gente fica comparando os nossos bastidores com o palco dos outros, né? E na verdade, você pega essa questão que você falou, né? Primeiro que você tem uma enxurrada de cursos fazendo a tal fórmula de lançamento de marketing, né? Que aí você faz aquelas promessas irreais, você coloca que a pessoa vai sair do total zero até virar especialista em 3 meses, você coloca que a pessoa vai começar com salários muito acima da média real, e isso tudo cria uma expectativa nas pessoas também. E aí tem a coisa do case de sucesso, né? Porque aí você vê se vendendo, olha, tal pessoa fez esse curso em 3 meses e migrou de área. Mas aí você vê que a pessoa, ela tinha como investir o tempo dela somente no curso sem estar trabalhando. Você vê que a pessoa já tinha uma formação acadêmica em uma área e que isso traz uma grande bagagem, né? Você vê que a pessoa tinha acesso a livros, a conteúdos, uma porção de coisa. Você vê que a pessoa já falava inglês. Você vê que a pessoa já tinha um background em tecnologia. Então a pessoa já vem com toda uma bagagem. E aí, claro, volta a como eram os meus cursos em 2013, né? As pessoas já vinham com toda essa bagagem, faziam um curso livre, que é isso que nós fazemos, cursos livres, e aí com o curso livre ela adotava uma habilidade a mais que permitia ela redirecionar a carreira. Agora, no contexto de uma pessoa, né? Aliás, até vendo os comentários aqui, a Ana Letícia até comentou, né? Acho que a ansiedade vem de ser de outra área também. Não saber de fato como é o dia a dia de trabalho, todo o universo novo para aprender tanto conteúdo quanto uma nova quanto de cultura da área, né? Pessoas que acabam vindo de uma outra área sem ter todo esse background, às vezes a pessoa tem que trabalhar e estudar, às vezes é uma mãe ali que também tem um pai que tem que cuidar de filho, ou vem de uma área que não tem expertise em tecnologia, e eu sempre falo, gente, a área de UX é uma área que atua no mercado de tecnologia, se você não sabe, não tem expertise em tecnologia, você está um passo atrás, inevitavelmente, né? E quando a gente vem de outra área, não dá para achar que com um curso de 3 meses você vai migrar em 3 meses. Não quer dizer que você não pode migrar. Mas eu costumo até me usar como exemplo para as pessoas, porque eu falo que eu comecei a estudar na época que eu estava saindo do ensino médio, em 98, que eu comecei a estudar HTML, comecei a estudar design, isso porque eu tive acesso ao computador da escola para poder fazer isso, né? Mas, enfim, eu comecei a estudar em 98 e eu não tinha formação acadêmica e nem era da área de tecnologia também. E o primeiro trabalho que eu fiz na área de design, que foi um freelance, foi em 2003 já. E o primeiro emprego em design que eu consegui, ganhando um salário mínimo, foi em 2004. Então, foram 6 anos nesse processo, né? E é claro que, assim, a gente tem que considerar que na minha época o acesso à informação era muito diferente do que hoje.
né? Eu tinha que estudar baixando a apostila na internet, imprimindo impressora matricial na escola para ir no trem lendo, ou então comprar revista de design na banca de jornal. Era assim que a gente aprendia. Lista de discussão por e-mail. Hoje não necessariamente as pessoas vão passar 6 anos, como eu passei. Pode ser o caso que você falou, 2 anos, 3 anos. Mas se você sai do completo zero, você não vai em 3 meses arrumar um emprego. Você vai ter que seguir estudando e acumulando conhecimento. Hoje a gente tem muito acesso à informação, hoje a gente tem grandes comunidades onde as pessoas se ajudam nesse processo, mas é isso, eu preciso adquirir esse background, eu preciso adquirir esse expertise, eu preciso botar em prática as coisas que eu aprendi, que eu acho que é essencial. O certificado por si só não dá emprego para ninguém, né? Então eu vejo que é um desafio muito grande a gente tentar vender a realidade para as pessoas num mundo que vende tanta ilusão, né? Exatamente. E é muito isso que você falou. Inclusive, é bem isso. Hoje, a gente consegue fazer isso num tempo menor, né? Uhum. Porque justamente por conta dessas informações, mesmo as pessoas que são de outras áreas, né? Tudo que fizeram cursos, tem outros exemplos também de outros pacientes que vieram de outras áreas e conseguiram entrar, começar a trabalhar. Só que teve esse tempo, e aí você tem que respeitar a sua curva de aprendizagem, você tem que respeitar a forma com que você vai tendo tempo para estudar tudo, e entender que é muito promissor, sim, a gente sabe que é uma área muito promissora e que tem só a crescer mais. Eu fico vendo cada vez mais, tem metaverso, multiverso, tem várias coisas, né? Eu fugi, daqui a pouco o pessoal vai ter psicólogo robô, não precisa nem passar com o humano, ele já vai ter todas as respostas, com inteligência artificial aí. E aí, só que pode levar um tempo. E aí você não tem que trazer esse tempo só para você, tipo, é a minha culpa, eu não estou conseguindo, eu sou muito ruim, eu não entendo o que eu preciso entender. Você tem que pegar e colocar, adequar o seu tempo com as suas possibilidades. E aí vai criando estratégias dentro disso para vai se manter nesse período, enquanto você quer, enquanto você não consegue alcançar o que você quer realmente, né? Ela, por exemplo, começou a vender produtos, fazer. Eu falei, vamos tentar uma renda extra, já que você precisa dessa renda extra e você quer trabalhar com isso, vamos tentar para que você consiga se manter estudando para quando chegar o seu momento você conseguir entrar numa área que você quer. E aí foi assim, teve essa luta mesmo, assim, e a gente estabeleceu um prazo. Acho que isso é muito importante também. As pessoas estabelecerem prazos não só para conseguir alcançar. Eu falei para ela, esse prazo não é para daqui a 6 meses, a gente estabeleceu um prazo de 6 meses, foi no começo desse ano até julho, para você conseguir entrar, mas é para você conseguir compreender todo esse processo e principalmente se engajar em enviar currículos, tal, tudo mesmo assim, mesmo sentindo que ainda não está pronta, mas se você não se arriscar, porque ela tinha medo até de passar pelos testes, né, das entrevistas, porque eu não vou ser boa nos testes, né? E aí a gente foi trabalhando isso, e aí eu vejo também que tem muito essa coisa do não, da dificuldade de ouvir o não, né? Porque é isso, assim, aí eu costumo falar, gente, o não que vem de qualquer empresa, qualquer lugar que você busque, é um sim que você vai encontrar, que vai ser o sim que vai te inserir, ou dois, né? Às vezes a pessoa tem mais sorte, dois, três. Mas então você vai ter muito não, e o não é a única certeza que a gente tem, vai ter muito não. E aí não quer dizer sobre você só, quer dizer sobre o perfil que eles estão buscando, sobre, né, essas possibilidades de pessoas que têm mais, em algum momento vai vir para você, mas não desiste de enviar, né? Mesmo tendo pouca experiência, vai mandando, só que você tem que o mandar o currículo, o participar de entrevista e não conseguir, ele diz sobre esse processo, porque também participar dessas entrevistas vai te trazer uma experiência de como você tem que se preparar para as próximas que vão vir. E não olhar como, eu já vou entrar nessa empresa e vai ser incrível, porque não é assim, não, porque são poucas vagas, né? Em todo lugar a gente sabe disso. E aí a gente foi trabalhando isso, e chegou o um momento que ela começou a participar de que aí com isso eu vou aprendendo, né, conforme vai ter, que tem às vezes uns cursos assim que a pessoa entra, participa de desafios e depois tem vagas, né, que alguns grupos, algumas pessoas podem entrar na empresa e outros não, mas saem com certificado.
E aí elas lá, eu estou cansada de fazer, porque eu já participei de uns 3 ou 4 desafios como esses, que levam 2 meses, às vezes 3 meses. E aí ela falou, e eu falei, mas você não está adquirindo experiência? Cada curso que você está passando, você não está aprendendo um pouco mais sobre a sua área? E aí ela, né, tudo bem, estou aprendendo e tal. E eu falei, também é muito importante o networking, você vai conhecendo pessoas, né? Vai participando, você vai conhecendo, aí você pode conseguir indicações, tudo. E aí a gente foi nesse caminho, mas é muito importante que as pessoas não tragam isso, eu sempre deixo isso muito frisado para si, porque Uhum. é uma sociedade que tem muita gente com poucas vagas, então realmente não vai ser rápido, né? Uhum. Não vai ser da noite para o dia ou em pouco tempo. E essa coisa de, às vezes, não se sentir capaz, ou de achar que se preparou tanto e ainda não é suficiente, Uhum. uma coisa que eu falo para os alunos é que, assim, não necessariamente, mesmo você tendo um ótimo currículo, um ótimo conhecimento, um ótimo portfólio, não necessariamente você vai ser a escolha ideal para toda empresa, porque as pessoas são recrutadoras, elas têm critérios próprios. Uhum. E eu conheço muitos recrutadores que já analisaram uma pessoa e falaram assim: nossa, essa pessoa é muito boa, se você tiver vaga, contrata ela, mas eu não contratei porque essa outra pessoa aqui tem menos conhecimento que ela, mas ela tem uma expertise num ponto aqui que me interessou. Então, às vezes, o critério não é a pessoa que mais estudou, mais fez curso, e às vezes a gente se prepara tanto e vai para Uhum. uma vaga e a gente não consegue ver uma outra pessoa que eventualmente sabe menos e conseguiu entrar, mas é porque cada empresa tem seu critério, cada recrutador tem seu critério. A gente não vai Exatamente. conseguir atender a todas essas pessoas, né? E aí esse medo, né, essa dificuldade de não se sentir capaz acaba afetando muita gente, inclusive tem um comentário do Alex aqui falando: sinto bastante a síndrome do impostor, né? Esse nome da síndrome do impostor se popularizou bastante nesse Sim. mercado de tecnologia. Sinto que às vezes eu não sou capaz de fazer determinadas coisas e acho que isso é o meu maior inimigo. Atualmente também meu gestor indireto me traz essa sensação de como se eu fosse péssimo no que eu faço. Uhum. Essa sensação de você achar que não é suficiente, que não é capaz, eu também acho que boa parte disso está ligado às redes, a você ver o palco das outras pessoas, mas existe alguma outra questão sobre essa síndrome do impostor, sobre você não se sentir capaz? Uhum. Sim, então, eu sou muito resistente, vou dizer assim, a esse pensamento da síndrome do impostor, autossabotagem, né? São termos que são muito usados. Eu sempre digo, quando as pessoas vêm com essa fala, né? Ah, eu me saboto, eu não estudo o suficiente, ou eu sinto que eu não sou bom o suficiente. E aí eu digo, gente, não, não existe isso. Eu já sou dessa, né? Não que não exista uma autossabotagem, por exemplo. Eu digo, gente, existe sim uma sócio-sabotagem. Existe toda uma sociedade que diz para você que você tem que ser X, Y, Z, e aí você vai olhar para essas pessoas e vai compreender que a sua forma de compreender a si mesmo, ela advém de toda uma relação que você tem. Então, não é que você se sabota, é que existe toda uma organização, né, que vai te sabotar, que vai ter poucas vagas, e é justamente para dar o menor salário, para conseguir que as pessoas se sintam mal. E essas pessoas, essas forças que principalmente quem quer vender curso, né, ela vai jogar para você a responsabilidade, que isso para mim eu acho muito complicado. Porque assim, se você não conseguiu o curso, se você não conseguiu a vaga, ou se você não conseguiu criar a sua própria empresa, é porque você não é bom o suficiente, é porque você não está pronto. Sendo que, gente, não é assim, né? A gente vê o contexto, não é tão simples assim, né? E aí eu falo para as pessoas, você não está se auto-sabotando. Isso é uma sociedade que sabota uns aos outros. A gente está se sabotando, então não joga para si. E aí, da síndrome do impostor, dessa coisa de se anular, tudo, gente, isso é uma questão humana. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Né? A gente tem emoções, a gente tem o nosso cotidiano, que vai trazer dificuldades, a gente tem a nossa história,
né? Tem alguém que, por exemplo, foi sempre muito estimulado? Geralmente é muito difícil ter alguém que sempre a mãe falou, não, você é maravilhoso, você vai bem, o pai, a família toda, não, você vai conseguir tudo que você quer, você é ótimo, você é um bom estudante, tal. Geralmente não é assim, geralmente a gente ouve, ah, você é preguiçoso, você não faz as coisas do jeito que tem que ser feito. E aí você vai, essas crenças vão grudando em você, e aí você diz que você está se sabotando, mas você está chateado com as coisas que estão acontecendo, você está, sei lá, com a conta chegando e isso te deixa com a cabeça cheia de, meu, eu preciso conseguir dinheiro para pagar essas contas e eu não estou conseguindo. Então, não que a gente não tenha que ter o nosso peso, a nossa responsabilidade. Eu acho que você ter responsabilidade pela sua trajetória é diferente de você ter culpa em relação às coisas que você está passando, né? Entender, é isso que você falou, é ter o seu contexto, né? Tipo, não, eu não consigo por causa da minha situação agora. Mas o que você puder fazer, você fazer. Tipo, não, mas agora eu vou conseguir estudar. Ou, já que eu sei que tem essas barreiras no meu caminho, eu vou utilizar disso como estímulo para conseguir estudar. Porque aí eu vou pegar isso. Mas eu não vou me comparar com uma outra pessoa que tem uma outra história de vida, uma outra compreensão das coisas, né? Uhum. Eu falo que eu sou uma pessoa que minha mãe sempre disse que eu era boa em tudo, que eu ia passar em todas as provas, que tudo que eu faço eu consigo. E isso me trazia uma sensação muito ruim, porque se eu fracassasse, era minha culpa. Tipo, nossa, gente, eu Uhum. sou muito ruim, como que eu fracasso com a expectativa? Mas é uma expectativa dela e eu tive que entender isso, Uhum. né? Então, é uma questão diferente, né? De um super estímulo. De alguém ficar falando o tempo todo, você é boa, você vai conseguir. E não, gente, eu sou ser humano, eu posso errar, eu posso não conseguir passar, né? Então, não criem não levem essa bandeira de estou me auto-sabotando, a síndrome do impostor, eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque você cria uma outra culpa, e aí você não sai disso, né? Uhum. Em vez de usar assim, não, é uma estratégia, eu sei do que eu preciso, e eu sei que eu tenho essas barreiras. Então, o que, que eu posso, a partir dessas barreiras, ir enfrentando, né? Acho que isso é muito importante. Não, eu acho que isso que você falou é essencial, porque é isso, você tem toda uma estrutura que dificulta, né, essa ascensão, essa evolução, e existe esse discurso, né, de culpabilizar as pessoas, esse discurso de meritocracia, de que se você pode conseguir uma vaga, depende só de você. Não, não depende só de você. Uma das coisas que eu venho falando muito, inclusive, muitas pessoas vêm falando assim, por que que as empresas não estão dando oportunidade para pessoas júniores, né? Na Uhum. verdade, a pandemia contribuiu muito para isso, porque o gerenciamento de pessoas para muitas empresas ficou muito difícil, né, no modelo remoto. Nem todas as empresas tinham essa cultura, as empresas começaram a aprender, e nem todas as empresas têm muito dinheiro para isso, assim, tem empresas que são meio no limite ali também. Então, o que muitas empresas começaram a fazer? Profissionais iniciantes, júniores, eles são de perfil mais técnico operacional, dependem de alguém fazendo a gestão, dando direcionamentos, ensinando. E fazer isso à distância se tornou um complicador. Então as empresas começaram a o quê? Não vou contratar pessoa júnior porque nesse momento de pandemia é muito difícil gerenciar. Vou contratar alguém que é mais experiente, que já se autogerencia. E aí você vê as empresas brigando pelos profissionais mais experientes, uma roubando o profissional de outra empresa, enquanto você tem um monte de pessoa júnior ali que não está conseguindo vaga. E aí as pessoas ficam com essa sensação: eu não estudei o suficiente, eu me auto-sabotei, quando na verdade é toda a estrutura e o contexto também, né, da pandemia e tudo mais, que acaba causando isso, né? Agora, Exatamente. agora, uma outra coisa que você falou também, né, até citando o caso da sua paciente, essa coisa de ter um plano, que eu acho que isso é muito importante, assim, né? Você tem boletos para pagar e você não vai eventualmente conseguir uma vaga nessa área de imediato, né, nos 3 meses. Então, qual que é o plano? Você vai seguir trabalhando no que você trabalhava, você vai buscar uma oportunidade numa outra área, né? Eu vi até um comentário da Catarina aqui falando que acha que a ansiedade também é gerada pela necessidade que temos de conseguir uma vaga, um bom trabalho, uma ótima oportunidade após a transição. Primeiro colocamos anos de estudo em uma primeira carreira, as coisas saem da forma diferente e rola essa primeira frustração. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas que vêm migrando, às vezes são pessoas que eventualmente perderam o emprego que tinham e começam a estudar num curso de UX.
E aí já focam toda a atenção em conseguir uma vaga de UX. Isso pode demorar. E aí a pessoa coloca essa questão, né? Não, minha ansiedade é porque tem que pagar boleto. Mas, de repente, esse planejamento que você falou, não, você pode seguir trabalhando em outra área até conseguir sua migração. Você pode buscar outras oportunidades até conseguir sua migração. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que trabalhavam em outras áreas numa empresa, em uma empresa que tinha uma área de UX e conseguiu migrar internamente, né? Falando com as lideranças, olha, eu trabalho nesse setor, mas eu estou estudando UX, e se tiver uma oportunidade, né? Para as empresas é muito melhor migrar alguém internamente que já tem o conhecimento da cultura da empresa do que contratar alguém de fora, né? Então, acho que essa questão do plano de carreira, né? O que você vai fazer enquanto você não consegue a sua migração, eu acho que é um dos pontos mais essenciais, né? Exatamente. E é isso, planos, né? A gente vê muitas pessoas, não, tem que fazer um plano e esse plano tem que dar certo e tal. Gente, plano é feito para você ter, para pensar o caminho, é para você não se perder no caminho. O plano não é necessariamente para ele dar certo do jeitinho que você estipulou. Isso também é muito importante, porque às vezes você frisa aqui, eu preciso alcançar esse objetivo, mas o plano é você traçar o caminho. O que eu vou fazer, então? Tipo, eu não consigo trabalhar ainda nessa área. Então, daqui a 6 meses, eu quero, pelo menos, ter feito isso que a gente planejou com ela, né? Eu quero ter feito várias entrevistas e ter fortalecido essa compreensão que eu tenho de como que as coisas funcionam para eu conseguir uma vaga. Eu quero ter aproveitado o máximo possível de tempo livre para estudar, para conseguir aumentar a minha experiência, e eu quero também conseguir mais dinheiro, porque quando eu consegui em outra área, porque aí ela começou, no caso dela, ela começou a vender Natura, por exemplo, né? E aí ela começou a vender, e aí estudava no tempo que sobrava, e depois ela ia fazer entrevistas. E aí a gente passou esses 6 meses, e a ideia era, até o final do mês, ela conseguir um trabalho. E se ela não conseguisse, e aí eu falei para ela, pode acontecer, a chance de você não conseguir é muito maior do que você conseguir nesses 6 meses. Então, se você não conseguir, a gente vai dar o check aqui em, eu estou com mais experiência, eu fiz cursos, eu participei desses cursos que dão essa possibilidade de depois entrar na empresa ou não, mas conseguir destravar habilidades, né? Conseguir network, grupo de pessoas que também estão trabalhando e que eventualmente alguém pode entrar e eu não entrar, mas essa pessoa sabe que eu estou ali disponível, né? E aí a gente traçou esse plano. Só que aí, nesse caminho dela fazendo tudo isso, não é fácil, né? Infelizmente não é fácil, é difícil. Você lida com essas frustrações sempre, porque a gente foi criado, uma coisa que eu falo também por exemplo, ela tem 30 e poucos anos. Você não vai conseguir, em 6 meses, apagar todas as informações que foram passadas para você sobre você de 35 anos em 6 meses. Né? É a mesma coisa o processo do trabalho também. Você não vai conseguir que 3 meses ou 6 meses de curso já te garantam um trabalho. Você tem que criar essa experiência, né? Essa maturidade, inclusive. E aí tudo bem. E aí ela fez 2 ainda, nesses processos que levam 2 ou 3 meses de desafios. Não passou em nenhum dos 2, mas ela, por exemplo, ela era mais tímida, então ela conseguiu desenvolver mais a fala, ela foi mais participativa, ela conseguiu fazer esse tipo de coisa e tal. E aí a gente vai construindo uma maturidade na área, mesmo não estando na área. Então ela teve que trabalhar como se ela estivesse numa empresa, né? Então foi muito importante para ela participar desses desafios, né? E nos 2 que ela fez, ela não conseguiu entrar. E aí, tudo bem. E aí teve um sábado, a gente faz as sessões, tal, teve um sábado que ela veio e falou, Ângela, tal, o dia foi tranquilo e tal. E aí eu recebi uma proposta de uma amiga para me inscrever numa vaga, que ela falou, estão precisando de pessoas aqui na empresa que ela está agora. E aí ela, eu fui chamada, eu fiz a entrevista e passei. E foi um tapa assim para mim, tipo, como assim, sabe? Porque eu não esperava de verdade que ela passasse. Por quê? Porque a gente estava nesse processo de crescimento, de maturação. E eu trabalhei nela o tempo todo. Você não, a chance de não conseguir. Uma semana antes de completar 6 meses do nosso planejamento, ela conseguiu uma vaga. E aí e assim, a maturidade, entende? Que a gente olhou e falou, isso aqui não era para acontecer. Não foi assim, nossa, começou, né? É porque eu me esforcei. Não, isso aqui aconteceu. Por quê? Porque aí a gente foi analisar, porque eu falei para ela, é bem importante.
você fez o networking, né? Então, foi uma pessoa que não conseguiu também nesse curso de desafio entrar na vaga que elas estavam tanto querendo, então, mas foi chamada numa outra empresa e aí falou para ela, tem essa oportunidade. Uhum. Então, é isso, assim, é você respeitar o seu tempo. Então, o tempo dela não foi 6 meses, né, que nem eu falei para ela. Foram 2 anos e meio de um caminho que você foi traçando, né? E aí, a vida vai ser assim, você tem que acreditar nisso, assim, de que o seu momento pode chegar assim, vai chegar, porque existe mercado para isso. Existem diversos mercados, né? Uhum. E aí depende muito, e muitas vezes é isso, ela é júnior, né? Ela foi contratada júnior. E aí, dentro da empresa, vão dar o conhecimento maior dentro da empresa do jeito que ela quer, vai passar por isso. Mas levou esse tempo, porque às vezes é isso. Agora a empresa agora se sente à vontade para chamar júniors para treinar essas pessoas, né? Uhum. Então, mas você tem que pensar. E ela, assim, ela não acreditava mesmo que ela ia conseguir. E aí a gente fala, não, não, gente, você tem que acreditar, isso é muito importante, você tem que ter convicção. A convicção não diz que você vai se iludir, entende? Tipo, não, eu vou conseguir em tanto tempo. Mas você vai criar todas as possibilidades para que isso aconteça da forma mais rápida possível, Sim. né? Não, com certeza, com certeza. Uhum, E uma outra coisa também, assim, que que eu vejo muito até em quem está começando, uhum, tem duas questões, né? Você citou até da sua paciente o fato de que ela era tímida para falar, não sei o que e tal, e eu uhum. falo para as pessoas que isso às vezes é uma questão. Sim. É, eu, no começo, eu era tão tímido que eu dizia que se eu tivesse que falar em público, eu cavava um buraco no chão e enfiava a cabeça, né? Porque eu era Sim. muito tímido também. Eu fiz aula, Realmente, você era muito tímido mesmo. e foi o teatro que me ajudou a justamente destravar, né? Quando eu fiz Uhum, teatro, ajudou a destravar e tudo mais. E aí hoje eu falo bem em público e tudo mais. Mas eu sempre tive a questão da timidez, e assim, isso é uma questão, a sua comunicação, a forma que você se apresenta, a forma que você interage, a forma que uhum, você se comunica. E às vezes as pessoas elas focam num curso que vai trazer um conhecimento técnico, numa habilidade técnica, e acaba não uhum. se focando naquilo que a gente chama de soft skills, né? As habilidades comportamentais, o como você vai se comunicar, o como você vai fazer sua apresentação, o como você vai justificar, argumentar. Isso acaba sendo uma grande questão também que atrapalha as pessoas. E por outro lado, eu vejo pessoas que investem pouco em conhecimento técnico, tipo, fiz um curso aqui de 3 meses e não vou estudar mais nada, tá bom? E investem muitíssimo no marketing pessoal para conseguir entrar. E viram influencers, que hoje a gente está na era, né? Então, Uhum. às vezes a pessoa está começando a estudar, já quer montar um perfil de influencer no Instagram e divulgar e fazer coisa e tal, para ganhar essa visibilidade. E só que aí tem o outro lado também, porque eu falo, gente, a gente está lutando não só para conseguir uma oportunidade, mas para se manter nessa oportunidade também. Então não dá para a gente Exatamente. achar que basta eu fazer um curso de 3 meses e fazer um grande marketing pessoal para conseguir uma oportunidade e entrar na empresa e não dar conta. Eu venho vendo muita gente que entra como júnior empresa e acaba saindo depois de 3 meses, né? O tempo básico de experiência, justamente porque se focou muito mais não em formar base sólida de conhecimento, mas em sim em vender o Uhum. peixe, né? Se vender e eventualmente não consegue se manter, né? Então acho que são duas preocupações que a gente tem que ter: conseguir a oportunidade e também o como se manter nessa oportunidade depois. Exatamente, exatamente. E aí é muito louco isso, porque se você, você consegue, por exemplo, ela no caso ela estudava muito, mas ela sempre falava, eu não quero ficar falando quando eu tiver, eu sempre deixo minha câmera desligada quando Uhum, tem os desafios, porque eu não gosto. E ela falou, pô, eu fui para essa área justamente porque eu não queria lidar com pessoas, né? E aí, isso que eu tenho que lidar, eu vi que eu preciso muito lidar com as pessoas, porque tem pareamento, né? Tem todas essas questões. E aí eu falei para ela, você não precisa não ser mais tímida, né? Você uhum, pode continuar sendo uma pessoa tímida, mas você tem que ser estratégica nos momentos que você precisa. Então, assim, você tem que falar quando você tiver uma oportunidade. Porque, por exemplo, essa amiga dela só lembrou dela, essa menina, elas não se viram, elas não se conhecem pessoalmente. uhum, Só lembrou dela porque viu ela falando na atividade que elas fizeram juntas, né? Então, assim, gostei dela, ela é simpática, tudo. Então vou chamar ela para essa vaga, né? Ver se ela quer uhum, fazer. Então, essa coisa do comportamento também é muito importante. Você conseguir criar uma estratégia para conseguir se mostrar mais.
Mas é que nem você falou também, não cair na ilusão de que só isso é que vai valer a pena, porque não é só isso, né? Você precisa muito estar com você mesmo, assim, muito compreendendo que você precisa ter a técnica e precisa ter um pouquinho dessas habilidades aí, desses soft skills, tal, tudo que também são muito importantes. Digo também que aí eu vou fazer puxar uma sardinha pro meu lado, né? Terapia é muito importante, né? Ela investiu na terapia. Ela estava, né, com todas as questões, sem grana, tudo, mas ela falou, não, eu vou investir na terapia para tentar melhorar essa minha capacidade de fazer as coisas. E aí, se você não tem grana para terapia necessariamente, né, você poder buscar, eu vi aqui no chat também falando meditação, buscar essas formas de você conseguir se centrar mais em você, mas de uma maneira tranquila. Isso você consegue fazer com aplicativos, né? Justamente por essas áreas de tecnologia que tem, né? Ou até seguir pessoas que falem, que tragam para você uma noção de autoconhecimento sem essa culpabilização, sem essa meritocracia de você tem que ser, você tem que conseguir, trabalhe enquanto eles dormem, porque isso não adianta, isso não adianta. Então, investir em si mesmo, né? Nesse sentido de buscar as melhores ferramentas para você conseguir alcançar os objetivos que você quer, mas sem se frustrar se você não conseguir do jeito que fulaninho conseguiu, que outra pessoa, né? Porque cada um vai ter a sua história. E aí respeitar a sua história, né, principalmente. Sim. Eu vejo essa coisa do autocuidado como uma coisa essencial, assim. Esses dias eu estava conversando com um aluno e ele já tinha feito um curso nosso e estava tentando migrar e tinha feito um outro curso de outra escola e estava me perguntando, mas que curso mais eu faço? Eu não consigo e não sei o quê. Aí eu falei justamente isso, por que você não pega esse dinheiro que você quer colocar no curso e faz uma terapia? Não, porra, não é assim também, deu. Como assim não é assim também? Ah, não, eu tô querendo entrar, mas eu não tô louco, não sei o quê, porque eu acho que já passou essa fase de falar que quem precisa de terapia é quem tem algum problema. Eu faço terapia há 7 anos, gente. Faz 7 anos que eu faço terapia e é uma coisa que me ajuda muito, assim, me ajuda nisso tudo que você está falando, a planejar, a se centrar, a tomar melhores decisões, a se autoconhecer. Então, às vezes você não tem que investir no curso, tem que investir em terapia, né? Que é uma coisa importante. Inclusive, eu vejo essa coisa também do medo, né? Eu vi algumas pessoas falando no chat aqui, meu medo é esse de não conseguir, meu medo é esse de não de entrar no emprego e sair, meu medo é esse de não conseguir aprender todas as coisas. O dar errado faz parte do processo, gente. Tipo, muita gente fala, por que comigo? Eu estudei tanto. Eu falo, por que não com você? Você não é especial, né? Tem o desenho que fala, né? Ninguém é especial. Tipo, por que não com você? Vai acontecer com você também. As coisas vão dar errado de vez em quando e faz parte do processo de aprendizado. É tudo isso que você está falando. Não que você levou agora também vai te acumular experiência para saber como lidar melhor da próxima vez e como agir de outra maneira, né? Você vai acumulando experiência para isso. Então, o não vai acontecer também e o medo é o que mais paralisa, né? Eu vejo uma grande questão, assim, muita gente tem essa ansiedade sobre a quantidade de informação que tem que aprender, né? E até os cursos mesmo às vezes vendem, olha, temos 100, 400 horas de conteúdo aqui, e aí a pessoa pensa, eu tenho que aprender tudo isso para trabalhar na área. Na verdade, não. Eu falo para muita gente assim, pessoal, é menos amplitude e mais profundidade. Quando as pessoas terminam um curso comigo e falam, que curso que eu faço agora? Eu falo, nenhum. Não faz outro curso em seguida. Continue estudando as coisas que você tem do curso. Assim, quando a gente monta um curso, a gente, sei lá, que nem tem as aulas gravadas, que você assistiu, mas você pode ver mais de uma vez para fixar. A gente coloca conteúdos de referência que você vai ler. E muita gente não lê, que eu sei, viu? Que os meus alunos estão aqui, eu sei que vocês não estão lendo conteúdo de referência lá. Mas tem que ler para se aprofundar no assunto. Aí você tem a parte do projeto, que às vezes a pessoa faz o projeto uma vez, eu falo, faz 3, 4 projetos, vai praticando. É muito melhor você saber um tanto reduzido de uma maneira profunda, que você, digamos, que você faz aquilo com o pé nas costas, do que você saber de maneira rasa um monte de coisa, porque isso não vai te manter emprego. Né? Se você entra no emprego, você sabe fazer o básico, mas de uma maneira bem consistente, isso vale muito mais. Então, gente, às vezes não é vocês fazerem 1 milhão de cursos ou ler 1 milhão de livros, é pegar uma coisa e se focar nessa coisa para se aprofundar, né?
Exatamente. E aí, isso que você falou é muito importante, porque esse investimento em saúde mental é muito recente, né? Essa Uhum, coisa de, não, terapia que faz... A gente faz terapia para se potencializar, principalmente essas pessoas que já têm um sucesso, vamos dizer assim, uhum, profissional, né? Elas usam para se potencializar. Terapia é para isso, é para você ter 50 minutos ali na semana, para você revisitar tudo o que aconteceu com você, a sua vida, as suas histórias, e organizar isso da melhor maneira possível, né? E aí, tem pessoas que... E aí também tem o imediatismo, também que tem muito... não falando mal de coach, tá, gente, né? Tem até amigos que são coach, mas às vezes, assim, você acredita que vai ser muito rápido, que você vai mudar o seu mindset, né? Que é a palavra, né? Agora, mindset, você vai mudar. E aí a terapia, ela é mais lenta, porque ela faz isso, ela vai no profundo. uhum. Então, às vezes, você precisa entender muito de você para poder dar o melhor de você para aquilo. E aí você precisa de tempo para isso. É isso que as pessoas, né? É isso da sociedade frágil, ansiosa, né? Ela quer para ontem. E não dá, não é assim, né? As coisas são, elas têm que ser muito bem analisadas. Isso também no estudo. Você tem que saber muito bem alguma coisa. Às vezes, você ter esse diferencial de saber um pouquinho muito bem um ponto vai te fazer com que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente. Então, tem que ter esse cuidado e tem que ter essa paciência, essa calma, né? Eu vi no chat, desculpa, eu não vi o nome, né? Deixa eu ver aqui, dá até para subir aqui para ver, que que a Daniele falou, né? Uhum, Que o maior medo é trocar o estável pelo possível não. uhum, É realmente muito difícil. A gente tem desafios na vida e realmente pode ser assustador isso, né? Existir esse medo, mas é por isso que você vai criar estratégias nesse plano. Tipo assim, se eu trocar esse não, esse sim que eu já tenho, essa empresa por outra, vamos dizer, né? Que eu já estou estável aqui na minha área e eu vou para uma outra, mas não tenho muita certeza. Você tem que ter um planejamento para isso. Então, eu vou ter uma grana guardada já para caso não dê certo, ou não tenho grana, vou contar, sei lá, é, com a crença mesmo, porque às vezes a gente tem que se jogar. Às vezes é isso, e se vai dar certo, pode não dar certo, pode não dar certo. Mas às vezes é necessário, porque a gente não tem como controlar tudo. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa entender. Acho que a pandemia mostrou isso muito bem. Né? Igual eu fiquei 2 anos e meio isolada, eu moro no meio do mato agora. Que eu falei, eu não quero isso, eu morro de medo desse vírus. Meus filhos foram para casa do pai e voltaram com Covid. E passaram para mim. Então, assim, não dá para controlar tudo. A uhum, gente controla o que é possível. Então, tipo assim, o máximo que eu podia, eu tentei me isolar. E ainda bem, e deu certo por bastante uhum, tempo, né? Tanto que agora eu tomei as vacinas, então por isso que eu não fiquei tão mal. uhum. E aí é pensar isso, quais são as estratégias que você vai criando para caso aconteça alguma coisa grave, né? Tipo, não, eu fui para a área, não gostei, não me adaptei e perdi o que eu tinha antes. Você já tem que ter alguma coisa ali planejada, né? Então isso também vai te trazer segurança para as decisões que você vai tomar. E muitas vezes você aprende isso na terapia, ou até fazendo cursos mesmo de autoconhecimento e tal, tudo, que aí você consegue se alinhar com as expectativas que você tem, né? Então, eu digo assim, a gente tem que ter medo, mas o medo tem que ser controlado. Tem que ser um medo que te traga uma noção do que fazer caso dê alguma coisa errada. Não um medo que te paralise, né? Igual você falou. Uhum, Que aí você não consegue estudar, você não consegue se arriscar. Igual ela está trocando um emprego no concurso público para a área de tecnologia. Muita gente pode olhar e falar, meu, que loucura. Isso é loucura, você tem um emprego estável, você já tem... uhum, Mas não, ela se planejou, ela ficou lá, ela tem 2 anos que ela pode fazer isso. Ela vai ficar 2 anos sem estar trabalhando lá. Ela guardou um dinheiro, mesmo que pouco, não é rios de dinheiro, porque ela ganha um salário mínimo, né? Mesmo sendo... Mas ali ela não crescia, ela não se desenvolvia, então não tem uma paixão, e ela estava procurando paixão. Né? Então, às vezes, você precisa ter coragem. Né? uhum. Mas crie a coragem, não precisa ser uma coragem cega. Eu vou me jogando sem me preparar. A pessoa vai se preparando e aí consegue ir com mais segurança, se jogar com segurança. Uhum. Mas se jogar, não vai. Me jogo de um avião, mas estou com paraquedas, eu não vou me jogar sem. Né? Aham. É, exato. Acho que é esse o ponto do planejamento, né? Não quer dizer Uhum. que não tenha risco você pular do Uhum. avião, mas você tá de paraquedas. Então, Exato. tipo, é um planejamento. Uhum. Eu acho que é bem isso que você falou, assim, o medo,
tem que servir para te deixar alerta, Exato. não para te paralisar, né? A gente tem que conseguir, e às vezes a gente precisa de ajuda para lidar com isso, tá, gente? Às vezes é a terapia mesmo que a gente vai fazer para tentar lidar com isso, às vezes é algum outro apoio. Uma das coisas que mais ajuda com a ansiedade, com esse medo, por exemplo, é a atividade física. A gente ficou muito sedentário por muito tempo, né? A gente fica sentado na frente do computador, mas, meu, eu vejo a minha ansiedade como esse termômetro, assim, quando eu estou fazendo minhas atividades, correndo, fazendo alguma coisa aqui, eu fico mais tranquilo. Quando eu passo 1, 2 semanas trabalhando direto, só sentado, a ansiedade aumenta, né? E aí, assim, a gente tem que procurar formas de se cuidar, é fazer uma atividade física, é fazer terapia. A gente não necessariamente vai conseguir sozinha controlar esse medo, controlar essa ansiedade. E tá tudo bem, né? Essa coisa que se vende, né, que você tem que ser super-herói, que só depende de você. Não só depende de você. Somos seres sociais e essa coisa que você mesmo falou, assim, né, da autossabotagem. Não, tem toda uma estrutura que causa isso, né? Então, se você não criou essa ansiedade em você sozinho, você não precisa sozinho tentar sair dela também, né? E aí até Exato. um outro ponto que eu estou vendo as pessoas comentarem aqui no chat de vez em quando, da comunidade, né? Do como, às vezes, em comunidade, as pessoas uma ajuda a outra, uma dá suporte à outra. Por isso que eu acho também essencial esse contato e essa troca com as pessoas da comunidade, né? Uhum, exatamente. E isso mesmo, é atividade física de graça, a gente pode fazer caminhada, né? Tipo, putz, tô sem grana, não tá sobrando para terapia, vai fazer uma caminhada. Meu, às vezes não tô afim de fazer a caminhada, que às vezes, né, dá aquela preguicinha. Meu, vai assistir alguma coisa de comédia, não vai assistir coisa pesada, né? Que é uma coisa simples também. Vai fazer coisas que te tragam a serotonina aí de uma maneira mais fácil, assim, né? De uma maneira, né? Vai despressurizar a mente, né? Tirar esse peso da sua cabeça. Como você faz? Vai assistir um besterol, vai se divertir com a sua família, né? Criar tempos de qualidade, né, que às vezes é o que está tendo, às vezes é isso que vai dar para fazer. E a gente pode pegar esses estímulos para ficar melhor, para conseguir se sentir mais firme e conseguir seguir com os objetivos. Isso é muito importante mesmo. Uhum. O Vini está até falando aqui também, ó, tirar uns minutinhos para escutar as melhores músicas e imergir nela, não tem me ajudado bastante também. Música é terapia também, sabe? Tipo, a música é capaz de mudar a sua vibração, seu estado de humor, dependendo da música que você ouve. E eu acho que é isso, é se cercar de coisas boas, né? Eu vim de 2 semanas de trabalho intenso aqui também, né? Tava com evento, tava com aulas, com curso, com uma porção de planejamentos aqui, e a minha cabeça tava explodindo, né? De ansiedade, assim. E aí minha esposa falou, tipo, meu, você vai explodir ou você vai fazer alguma coisa? Eu falei, vamos no teatro? Vamos no teatro, sabe? Tipo, e eu saí de lá uma outra pessoa, sabe? Porque é isso, assim, é você consumir cultura, é você ouvir uma música, é fazer atividade física, é fazer terapia. Às vezes o que a gente precisa é a coisa mais simples, a gente está preocupado com que curso que a gente vai fazer em seguida, sabe? E aí a gente vai acumulando mais e mais e mais informação num nível que a gente não consegue lidar. Tem a coisa da ansiedade da informação também, de você achar que precisa de mais e mais, e às vezes isso leva a gente a sobrecarregar tanto ao ponto de a gente querer desistir. Uhum. E a gente tem que pensar o seguinte, assim, quando você estiver cansado, não desiste, descansa, sabe? Às vezes é isso. Exatamente, Edu, é isso. Não tem problema descansar, gente. Eu vejo muito isso, e eu falo até por mim mesma, assim, quando eu paro também, porque eu também faço terapia, eu faço terapia há 8 anos, né? Todo mundo precisa fazer terapia, gente. Eu digo que, nossa, é uma coisa assim, que ajuda muito. Porque você precisa descansar. E você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está ganhando, né? Quando o pessoal fala o sono é importante, né? Não precisa nem ser dormir, às vezes é isso, é ir no teatro, é fazer uma coisa que te desconecte um pouco, que às vezes vai te trazer uma leveza que vai facilitar, que vai tirar essa tensão das coisas que você tem para fazer. É isso, gente. Descansar é parte do planejamento também. É parte do processo. Eu lembro que isso eu conversava muito com ela também. Vamos assistir besteira. Eu sou uma pessoa que eu adoro. Eu assisto no YouTube um monte de canal só de besteira. Não fico assistindo um monte de coisa legal, não. É só risada, é só coisa... Porque, por exemplo, eu lido com um monte de gente com um monte de problema, né? E aí, é isso, assim. Não tem problema, não se sentir mal. Às vezes as pessoas ficam, nossa, eu podia estar
trabalhando agora, eu podia estar aprendendo mais coisa agora e estou aqui deitado. Sim, porque seu corpo é uma máquina que ela necessita de descanso. Vamos fazer isso, vamos normalizar o descanso. É isso, tipo, cognitivamente, o seu cérebro precisa assimilar aquela informação que você absorveu. O período que você dorme, o período que você sonha, tudo isso ajuda você a assimilar o conteúdo. Então, não é ficar estudando até mais tarde, às vezes é estudar até o horário de estudar e dormir, e descansar e fazer outra coisa. Eu sou desses também que fica no YouTube, assim, às vezes eu tô com a cabeça assim, eu falo, meu, deixa eu procurar, no Netflix tem um monte de stand-up lá, deixa eu botar um stand-up e ver as pessoas falando besteira aqui, vou desfocar, às vezes é isso, assim. A gente sabe que quanto mais a gente fica focado numa coisa, mais o estresse vai acumulando e menos você consegue pensar. Às vezes é dar um tempo também, deixar a mente fluir em outras coisas para que a gente consiga chegar a soluções, né? E principalmente na área de UX, de design, que é uma área que depende muito de repertório, né? Eu estava até comentando esses dias com dois alunos que eu encontrei, que a gente depende muito de criar repertório para a gente pensar em soluções, e não necessariamente é só ficar olhando como funcionam aplicativos e como funcionam sites e ficar estudando, é justamente essa coisa da música, da cultura, da leitura, da arte, do teatro, de você ir absorvendo conteúdos que estimulem a criatividade também, de certa forma, que estimulem as áreas do cérebro que são ligadas à criatividade. Todo esse conteúdo artístico e cultural estimula as áreas do cérebro ligadas à criatividade. Então, isso vai fazer vocês trabalharem de uma maneira melhor também, né? Exatamente. Se você parar para pensar as grandes descobertas do passado, todas as coisas que tem envolvimento, essas pessoas elas paravam para observar, elas faziam observações, elas ficavam ali meditando naquela ideia, e criatividade vem disso, ou adquirindo coisas de outras áreas que não são as delas, para puxar essas ideias. Então é muito isso, é super importante fazer isso, né? E aí às vezes você precisa estar com a cabeça bem tranquila para que essas ideias fluam e não sentir isso como um problema, né? A gente tem que fazer isso, tem que se dar o direito também de ficar tranquilo, né? Exato. Pessoal, esse papo poderia durar 2, 3, 4, 5 horas. Inclusive, eu já vi gente aqui falando no chat que a gente precisa fazer outro papo com a Ângela para falar de outras coisas, de planejamento de carreira. Vou puxar a Ângela para mais coisa aqui para a gente fazer, mas por agora eu acho que vocês já têm bastante coisa aí para repensarem, né? Para refletirem, para pensar em uma porção de coisas. Então, a gente encerra por aqui. Queria agradecer muito, 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 Ângela, esse papo, né, essa conversa, todas essas reflexões, porque a gente não está aqui só falando para as pessoas, a gente também está, ao mesmo tempo, refletindo e repensando coisas na gente também. Então, queria agradecer muito, muito por esse papo, por todo mundo que ficou online aqui. Agradecer mais uma vez a Luana, ajudando a gente a deixar essa conversa mais acessível. E, pessoal, uma ótima semana para vocês. E, Ângela, quer dar um recadinho final? Gente, muito, muito obrigada pelo espaço, Edu. Muito legal essa troca que a gente teve agora, né? Depois de tantos anos, né? Como que a gente tem coisas. A gente se reaproxima por coisas que são muito. Né, que a gente pensa que pode não ter a ver, e tem a ver, né? Muito bacana. E é isso, gente. Se cuidem muito, porque quando você se cuida, aí as coisas andam. Quanto mais você cuidar de você mesmo, mais você vai conseguir que as coisas da sua vida andem. Então é isso. E aí, todos, pode me chamar, estou super disposta. Gosto muito de estar conversando com várias pessoas, e é isso. Qual que é o seu LinkedIn, Ângela? É Ângela Medeiros mesmo, tá? Pode me procurar lá, que eu tô. Peraí que eu vou pegar o link aqui, porque tem um monte de Angela Medeiros. Eu vou colocar seu link, sim, você vai receber um monte de notificação aí. Pode Aqui, me ó. adicionar lá, gente. Inclusive, preciso dar um tempo porque eu trabalho tanto, tenho tantos pacientes, além do trabalho no Nubank, tudo, que eu não consigo nem alimentar mais meu LinkedIn tanto quanto eu queria. Mas eu sempre estou colocando alguma coisa lá, até textos para refletir sobre essa cobrança que a gente tem o tempo inteiro. Dá uma olhadinha lá, que sempre tem um texto sobre isso. Boa. Coloquei aí no chat o LinkedIn da Ângela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo papo aí. Valeu. Tchau, tchau.